A Polícia Civil também realizou uma abordagem a um veículo na Via Oeste. E vários galos foram apreendidos. Galos. Aí você pode pensar, o que danado, era o quê? Uma granja? Era uma granja? Era galo para botar junto com as galinhas para botar ovo? Era não. Ô Jonas Batista, cadê você? Ô Jonas, tu entende de galo, Jonas? Tu não entende de galo, Jonas, tu entende de muita coisa. Eu sei que você é uma enciclopédia ambulante. O Jonas, ele entende de parto de coruja, atracamento de navio, sabe onde vende parafuso para serrote, ele sabe tudo, Jonas. Mas agora eu vou pegar ele. Tu entende de raça de galo, Jonas Batista? Rapaz, eu não entendo não, vice, mas se demarasse mais um pouquinho aqui na central de polícia, eu ia compreender tanta coisa. Aliás, no final eu tenho até uma pergunta para te fazer, viu? Porque essa história, rapaz, pense naquela história, tem um ditado popular que diz assim, né? Urubu voa de costa, né? Os galos não voaram de costa porque estavam com as asas presas, mas quase que eles voam, mas terminaram voando. Fábio, é o seguinte, Fábio, para contar a história para você. O que é que acontece? Uma equipe da Delegacia de Crimes contra o Patrimônio, da DCCPAT, eles estavam fazendo um trabalho de investigação, uma campana, como se diz, na subida do acesso oeste ali da BR-230. De repente apareceu um carro, uma Fiorino branco, característica do carro em que eles estavam procurando. Os agentes decidiram então fazer uma abordagem. Quando fizeram a abordagem, encontraram dentro do carro 16 galos. Os galos estavam dentro daquela sacolinha tradicional, né, que se usa para transportar os galos para as rinhas. Inclusive há uma inscrição, né, esporte milenar e tal, as figuras de 2 galos nas esporas, né, como se fosse para uma rinha mesmo, né? Embora a polícia não sabe nem de onde eles vinham, também não foi revelado, e nem tão pouco para onde eles iam. O fato é que o carro estava subindo o acesso oeste na direção do Alto Mateus. Foi feita a apreensão, foi trazida aqui para a DCCPAT. Também outra coisa interessante, porque não é a área de atuação da DCCPAT a apreensão desse tipo de ave, de animal, e muito menos nessa situação. Mas o delegado Carleto, a delegada Emília, tomaram as providências necessárias, né? A pessoa que estava com os galos assumiu que os galos eram dele e foi autuado por maus tratos a animais. Dentro do carro foi encontrado também as esporas. E os galos apresentavam sinais de mutilação, eles foram mutilados. Cortaram as garras normais do galo, o esporão do galo, para poder fazer a adaptação e colocar, você deve estar colocando as imagens aí no ar, das esporas, usam esporas metálicas, mas no caso dessas esporas apreendidas aqui, são de um tipo de resina. Não sei se uma resina plástica, um tipo de baquelite, mas uma resina. Foi feita toda essa apreensão. A perícia constatou que havia maus tratos, os galos estavam com papo seco e sem comer há um bom tempo. Se caracterizou tudo e a suspeita é que os galos realmente eram usados em rinhas de briga. E rinha todo mundo sabe, é uma espécie de octógono onde você coloca 2 galos e eles lutam até morrer. Como o galo é um animal que não tem senso de medo, por isso a gente diz, fulano é um galo de briga, eles, se fossem colocados, iriam morrer brigando. Mas, para encurtar a história, foi feita a perícia, se constatou tudo, e quem vai explicar melhor para você é a delegada Emília Ferraz, que foi quem fez essa autuação, e ela vai contar como foi isso aí para a gente, as providências tomadas pela delegacia, pela DCCPAT. Vamos ouvir. As características do veículo que supostamente estava fazendo o transporte desse material que havia sido receptado, batia com as características deste veículo. Então, numa abordagem padrão, os nossos investigadores se depararam com essa situação desse motorista estar transportando esses animais, essas aves, galos, em situação clara de maus tratos. A legislação determina que ele responda a um termo circunstanciado de ocorrência. Ele assinou um termo de compromisso onde ele se compromete a comparecer na presença do juiz de direito quando determinado para responder ao ilícito que a lei determina que seja em liberdade. Ele não tem antecedentes. E as aves vão para onde? As aves estão sendo destinadas a um local seguro, né, onde elas vão ficar aguardando a determinação judicial de destinação. Pois é, vocês ouviram aí a explicação da delegada e a perita criminal que veio fazer a perícia dos animais constatou que eles eram mutilados, que tiraram as esporas, a espora do galo, para você ter uma ideia, conforme a perita, eles queimam ou cortam, entendeu?
É uma maldade que fazem com os animais, porque o esporão é a defesa do galo, é a arma dele para se defender. Ela constatou, estavam com fome, etc. E a perita vai explicar para vocês o que ela pôde ver nas 16 aves que foram apreendidas. Vamos ouvir a perita. Foram 16 animais periciados, todos eles estavam vivos, mas havia alguns animais que estavam em estado bem debilitado, estavam já com a respiração bem desacelerada, já estavam com algumas escoriações, lesões causadas pelo fato de eles estarem enrolados ou em sacos plásticos ou em sacos de tecido, o que impedia a locomoção normal desses animais. Esses galos eles estavam lá para promoção de briga de galo, o que também não é permitido no nosso território nacional. E então tudo que estava ali era ilegal. Você observou que eles não têm os esporões normais dele, foram amputados, né? Isso, alguns deles foram amputados e outros foram queimados. Depois era colocado algum silicone no local para a promoção também da briga de galo. Pois é, gente, tudo caracteriza que as aves eram utilizadas em rinhas, que é para brigar e etc., mas a legislação manda que seja feito um termo circunstanciado. Inclusive o batalhão do ambiental também foi acionado, veio para cá e acompanhou tudo. Mas é um probleminha para o que aconteceu, porque não tinha para onde levar os animais. Como não são animais silvestres, não podiam ser levados para o CETA. O batalhão ambiental não tinha de guardar os animais. A Polícia Civil também não tinha de guardar as aves. E aí, o que foi que aconteceu no final da história? O homem que foi apreendido levando os animais, levou os galos de volta para casa. É isso aí, né? Depois de assinar um termo circunstanciado, como foi explicado pela delegada.